Glória a Deus. A presença do Senhor neste lugar preparou para nós uma atmosfera de cura. Você crê? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos, hoje nós então vamos falar da segunda casa que Jesus entrou, que foi a casa de Simão Pedro. Peço aos irmãos que abram a Bíblia lá em Lucas 4, 38 e 39. Lucas 4, 38 e 39. Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. A sogra de Simão estava com febre alta. E pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Pai, esta é a tua palavra. Mais uma vez, Jesus, eu me coloco diante da tua presença. Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça. Meu Deus, e que a palavra, Deus, que será ministrada, possa surtir efeitos, ó Pai, no mundo espiritual. Deus, nós rejeitamos todo cansaço, toda distração, toda preocupação. Se estamos aqui, Pai, estamos de corpo, mente, alma e espírito. Deus, que o Senhor tenha liberdade para agir no nosso meio, operando aquilo que o Senhor já determinou para o dia de hoje, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero que você grave logo aqui no início, quando diz, Jesus saiu da sinagoga. Fique com esse trecho da palavra no seu coração e até o final você vai compreender. A história de hoje, irmãos, ela acontece em uma pequena cidade, às margens ali do Mar da Galileia. Uma cidade simples, de pescadores, de pessoas comuns, de comércios comuns. E é o lugar onde Jesus fixou a sua residência. Ali a cidade chamada Cafarnaum, que é conhecida também como a cidade de Jesus. Então, ali depois de ser rejeitado em Nazaré, Jesus parte para Cafarnaum, aonde ele estabeleceu ali o centro do seu ministério. Cafarnaum foi o palco dos milagres de Jesus. Foi naquele lugar ali onde Jesus realizou grandes feitos. E ali aquela cidade, Jesus ele não escolheu ela de forma aleatória. A palavra de Deus nos diz, lá em Isaías 9:1, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, aquele povo que vivia ali, eles presenciaram muitos milagres através de Jesus Cristo. Então, foi ali nessa cidade comum, de pessoas comuns, que Jesus opera o milagre na vida da sogra de Pedro. E o primeiro tema que eu vou abordar aqui, irmãos, na palavra, que foi o direcionamento que o Senhor me deu, o primeiro ponto, a primeira lição, é o seguinte: não valorize a doença. Não valorize a doença. Reconheça a febre, mas não dê a ela o controle da casa. Nós precisamos, irmãos, ter o cuidado com a nossa fala. Você conhece pessoas que você aproxima e a pessoa às vezes só reclama de dor, a pessoa só fala da enfermidade, a pessoa só fala do problema, parece que aquilo ali ela internalizou e ela só enxerga aquilo. A minha área de atuação, a área que eu trabalho, eu lido diariamente com as dores, limitações, restrições das pessoas. E não são restrições simples.
São situações que eu preciso ter uma responsabilidade e um cuidado ali com a saúde da pessoa. Mas eu, como profissional, eu não posso ficar o tempo todo mostrando para aquela pessoa, você tem essa limitação, cuidado. Pelo contrário, eu preciso ir por um caminho onde eu vou realizar um trabalho ajudando aquela pessoa a melhorar, se desenvolver, sem que ela fique neurada ali com o problema e a situação que ela tem. E o texto que nós lemos, ele não nos dá detalhes. Fala que o quê? A febre era alta. E ponto. O que eu aprendo aqui, irmãos? Não importa a enfermidade, o nome dela ou o que ela está causando. Se está nos planos do Senhor, se está no tempo do Senhor, Ele vai operar a cura. Você crê? E eu estou falando aqui não é de negar o que está acontecendo, né? Mas a reunião que acontece ali na casa de Simão Pedro, onde estavam presentes seu irmão André, Jesus, os discípulos Tiago e João, não era para discutir sobre a enfermidade. Quando Pedro abre as portas, era para Jesus operar a cura, para Jesus operar o milagre. Então Jesus entra naquela casa, repreende a febre e a febre deixa aquela mulher, a febre perde o lugar. Então, irmãos, quando os médicos, fazem ao que está no alcance humano, o Senhor vai além. O Senhor vai além do diagnóstico, Quando a ciência diz que não há mais o que fazer, o céu ainda diz, eu tenho a última palavra. E nós louvamos a Deus pela vida dos médicos, mas existe um médico que vai além, vai muito além. Então a febre estava ali, o quadro era real, a situação era real. A enfermidade ela não foi ignorada. Mas quando Jesus entrou em cena, tudo mudou. O que o Senhor quer nos falar nessa noite? Pare de dar ênfase àquilo que talvez seja o problema na sua casa. Existe a febre, mas o convite do Senhor para nós hoje é para que você olhe para o poder dele, o poder que cura, o poder que transforma, o poder que liberta. Pare de dar ênfase ao problema e demonstre mais fé naquilo que o Senhor pode fazer na sua casa e na sua família. O segundo ponto, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração foi: não se preocupe como Jesus fará. Amém? Fala comigo. Não se preocupe como Jesus fará. Nós vamos ver aqui, irmãos, nos 3 evangelhos, eles relatam como Jesus curou a sogra de Pedro. Eu coloquei na tradução ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Se der para colocar para mim nessa tradução, lá Mateus 8:15. Mateus 8:15. Na tradução, essa tradução ACF, em Mateus 8:15 diz que Jesus tocou em sua mão. Olha lá, e tocou-lhe a mão. Agora vamos ler lá em Marcos 1:31, por favor. Marcos 1:31, a palavra de Deus diz que Jesus a tomou pela mão. E a tradução que nós lemos diz que Jesus, estando em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre. Irmãos, os 3 relatos, eles não se contradizem, eles se complementam. E o poder, ele é o mesmo nos 3 relatos. E o que o Senhor nos fala nessa noite? Será que nós não estamos preocupados demais em como o Senhor vai fazer? Quando o Senhor vai fazer? De que maneira o Senhor vai realizar o milagre na nossa casa? Será que a nossa mente não está apegada demais em quando, Senhor, que vai acontecer a cura, a salvação, a restauração da minha família? E Jesus está mais uma vez nos falando: apenas creia no meu poder, que o milagre vai acontecer na sua família. Eu creio, a transformação. Então, nós não precisamos nos preocupar em como será, porque Jesus vai fazer. Algo interessante que eu vejo no texto, irmãos, que aquela turma que estava reunida ali na casa de Pedro, eles fizeram algo. Se você
lembrar aí, eles fizeram algo na presença de Jesus. Eles rogaram. Tem traduções que falam que eles pediram. Rogaram na Bíblia significa que pediram ou suplicaram, ou imploraram a Jesus com intensidade, urgência e muitas vezes com profunda necessidade ou humildade. Então a expressão combina o verbo rogar, que é pedir com insistência, com o pronome lhe, a ele, denotando uma petição direta e fervorosa. O que o Senhor quer de nós nessa noite? Seja insistente e intenso com o Senhor. Volte para o lugar que você não deveria ter saído, o lugar de clamar, o lugar de orar com intensidade. Tem pessoas aqui nessa noite que pararam de bater, pararam de pedir, pararam de clamar ao Senhor, porque estão desacreditadas que quando Jesus entra na casa, Ele opera uma transformação. Irmãos, no final do ano passado, para a glória de Deus, eu tinha um tempo livre às partes da manhã. E eu dedicava as minhas manhãs, da hora que eu acordava até o meio-dia, para o Senhor. Sem interferências. Porque eu identifiquei algo na minha casa que eu precisava me posicionar. Uma distração estava tirando a minha família do propósito. Então eu me posicionei em oração. E para a glória de Deus, irmãos, esse ano, o Senhor tem feito tantas maravilhas na minha casa. Por quê? Porque nós nos posicionamos. Porque lá atrás eu paguei um preço e não aceitei a febre que o Satanás estava colocando dentro da minha casa, afastando a minha família da comunhão com o Senhor, da insistência, da regularidade da oração, da busca e da presença de Deus. Então volte para este lugar de oração. E deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que ali a sogra de Pedro, ela não tinha forças para orar por ela mesma, para pedir para ela mesma. Então o que os discípulos fizeram? Rogaram por ela. Talvez também nessa noite você precise voltar para este lugar, este papel dos discípulos, de pedir por alguém da sua casa, porque ela estava sem vigor. A sogra de Pedro estava sem vigor, sem forças. Você consegue identificar alguém na sua família que está assim, fraco na fé, sem vigor, sem forças? E o que nós estamos fazendo por essas pessoas? Qual é o preço que nós estamos pagando? Alguém teve que pedir por ela, e foram os discípulos. Não desista deste lugar de intercessão. Não saia deste lugar da oração. A situação vai mudar quando eu e você passarmos a depender do Senhor. O Senhor tem todo o poder para transformar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho. Dependa dele. Para você que ainda não casou e tem o sonho de se casar, constituir uma família abençoada. Se a resposta ainda não veio, não duvide, acalma o seu coração, creia que a resposta vai vir. E não desista, irmãos, de orar e clamar por aqueles que estão fracos, sem vigor. Tem uma perguntinha aqui para os irmãos. Você quer saber como vai conseguir viver essa realidade de cura na sua família? Seja cura física, espiritual e emocional? Lembra lá no início, onde eu falei? E Jesus saiu da sinagoga, lá no início do versículo 38. Irmãos, antes de Jesus operar a cura da sogra de Pedro, ele estava na sinagoga, pregando. E a palavra diz que ele estava pregando pelo poder do Espírito. E ali na sinagoga, ele abre o livro, lá no profeta Isaías, aonde diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, Jesus declara na sinagoga que o Espírito está sobre ele. O que Jesus anunciou na sinagoga, ele confirmou na casa de Pedro. Irmãos, o mesmo Espírito está sobre mim, está sobre você. O mesmo Espírito está dentro de mim, está dentro de você. O que Jesus anunciou na sinagoga, ele confirmou na casa de Pedro. E o que o Senhor fala conosco nessa noite?
Esse Espírito que está dentro de você, ele te enche de autoridade, ele te enche de poder, para que você possa levar, apregoar, levar a libertação aos cativos e oprimidos, a levar a cura para dentro da sua casa, a levar a salvação pelo poder do Espírito. Ele te ungiu para levar as boas novas. Ele te ungiu para você levar esperança aos cativos. E Ele te envia para levar libertação aos algemados. Mas é pelo poder do Espírito, irmãos. Nós temos uma tendência de não depender do Senhor. Nós temos uma tendência de não consultar ao Senhor. Às vezes nós mulheres, que às vezes temos uma proatividade maior, vamos, não perguntamos, não consultamos. Coisas simples do nosso dia a dia, nós precisamos ir pelo poder do Espírito. A vida de Jesus nos ensina que a vida dele, em tudo, ele era movido pelo Espírito, debaixo de uma palavra. Jesus não fazia nada aleatoriamente, ele fazia pelo poder do Espírito. E tem algo aqui poderoso também nessa palavra que o Senhor fala conosco. Na cultura judaica, irmãos, tocar em alguém doente trazia impureza cerimonial. Mas Jesus, ele tocou. Jesus, ele nos toca. Jesus não tem medo das nossas fraquezas. Jesus não tem medo de se aproximar de nós. Muitas vezes as pessoas podem não se interessar pela nossa causa, não querer nos ajudar, não tocar em nós, mas Jesus não. Ele não olha isso. Ele olha para o nosso coração. E essa questão do toque, Jesus colocava algo no meu coração. Porque tem pessoas aqui que sofreram toque, mas aquele toque que machuca. Toques que invadiram e roubaram a sua infância, a sua inocência, que deixou medo, vergonha, silêncio. Foi um toque que te machucou, foi um toque que te feriu. Mas, como eu falei lá no início, essa atmosfera de Jesus aqui nessa noite, da presença de Jesus, é uma atmosfera de cura. E o toque que nós vamos receber hoje é o toque da cura. Eu creio. Você vai sair daqui, vai se permitir o Senhor te tocar. E toda resistência, todo medo, toda angústia que você tem dentro do seu coração, que te impede até mesmo de você ser usada dentro da sua casa, o Senhor vai trazer nessa noite essa cura sobre nós. Algo poderoso também que o Senhor nos fala. A partir do momento que o Senhor repreendeu a febre, o que aconteceu, irmãos? Imediatamente a febre saiu. Hoje nós estamos debaixo dessa palavra, de uma cura instantânea e completa. Eu creio. Não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é a sua dor, não sei qual é a enfermidade. Talvez não é algo físico, talvez é algo espiritual. Talvez é uma batalha que você está enfrentando na sua casa, que você olha e pensa, Jesus, entra. Jesus, faz a cura. Parece algo impossível, mas pelo poder do Espírito, nós vamos sair vitoriosos. A cura que o Senhor tem para nós hoje, talvez o pastor Ari sempre fala, quem sabe é hoje, irmãos, o dia que o Senhor preparou para te curar. Pode ser que não vão ser todos, mas Jesus reservou hoje para alguém sair daqui curado. Jesus separou essa noite para você sair daqui testemunhando o poder dele na sua vida. Irmão, se coloque de pé, nós vamos orar. Eu quero recapitular aqui, para você reforçar na sua mente e no seu coração. Reconheça a febre, mas não dê a ela o controle da sua casa. Repete comigo. Reconheça a febre, mas não dê a ela o controle da sua casa. Não se preocupe, como Jesus fará. A cura, a mudança, a transformação vem, mas é pelo poder do Espírito. E nessa noite nós vamos reservar aqui alguns minutos, um pouquinho de tempo a mais para orar por cura. Cura instantânea e uma cura completa, se você crê.
Jesus está aqui para operar. Agora depende de você, se o seu coração está aberto para receber essa cura completa e instantânea. Nós vamos orar. Eu quero pedir que venha aqui na frente o meu esposo, o Emerson, e os pastores, que nós vamos impor as mãos. E você que sente vontade de vir aqui na frente, você fala: Sara, realmente eu preciso. Se não é para você, se é por um ente querido, que você veio buscar por ele, se é uma luta espiritual que você está enfrentando, uma cura. Qual é a cura que você precisa? O Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? O Senhor está aqui para operar. Então você não vai ficar resistente aí nessa cadeira, amém? Nós estamos num ambiente de glória e o Senhor tem todo o poder para operar. No poder do Espírito, amém? Nós vamos começar a orar e você vai colocar diante do Senhor. Vem com o coração cheio, irmãos, porque Deus vai operar coisa grande no nosso meio hoje. Através da palavra. A sogra de Pedro foi curada instantaneamente, ela levantou e começou o quê? A servir. Após a cura, o Senhor também quer ver o que você vai fazer. Tem serviço, hein? Amém? Deus, nessa noite, os pastores podem... Irmãos, olha aqui para mim. Se você quiser compartilhar com os pastores, com o Emerson, qual é a sua necessidade? E aí eles vão orar de forma específica para aquilo que você quer que eles orem. Então, para quem quiser compartilhar, enquanto a gente vai orando, eles vão passando e você vai falar para ele qual é a sua dor, qual é a sua necessidade. Amém? Deus, nessa noite nós colocamos diante de Ti, Pai, essa palavra. Deus, nós estamos aqui debaixo de uma palavra. Deus, e a última palavra vem do Senhor. Pai, o Senhor conhece aqui cada coração. Deus, qual é a aflição, qual é o medo? Deus, qual é a situação de cada um dos Teus filhos, Pai? Deus, estão enfrentando batalhas, lutas. Pai, estão aqui talvez com as suas emoções fragilizadas. Estão aqui talvez, meu Deus, com os pensamentos perturbados. Deus, nessa noite nós estamos repreendendo todo o poder de Satanás contra a igreja do Senhor. Pai, nós cremos, Deus, através dessa palavra, que é assim como a sogra de Pedro, Deus, essas pessoas vão sair daqui curadas completamente, instantaneamente, Deus, uma cura completa e instantânea. Deus, se eles estão aqui buscando por algum ente querido, Senhor, Pai, em nome de Jesus, visita agora onde está esse jovem, Pai, perdido, oprimido, Senhor, pelos deleites deste mundo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, com fé. Uma fé, Pai, que vem somente do Senhor e pelo poder do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para operar no nosso meio. Deus, que em nome de Jesus, Satanás saia dessas vidas. Toda opressão, Satanás dá seu grito de derrota e sai no poder do nome de Jesus. Pai, o Senhor nos garante a vitória porque nós somos os Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, traga quebrantamento aqui no nosso meio, Jesus. Jesus, tira toda a resistência dos nossos corações, Senhor. Pai, visita a Tua igreja com poder e glória, Pai. Oh, decanta labá, Shurian, decanta labá. Senhor, nós dependemos de Ti. Não é na força do nosso braço, mas é pelo poder do Teu Espírito. Senhor, eu abençoo aqui cada vida, Jesus. Pai, nós ouviremos grandes testemunhos, ó Pai. Nós ouviremos, ó Pai, o testemunho para o Teu nome ser glorificado. Famílias curadas, Senhor, famílias transformadas. Aquilo que parece impossível, Jesus, nessa noite, nós vamos sair daqui crendo, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. E o Senhor, Pai, nos toca nessa noite, não com um toque de julgamento, mas com um toque de cura. De cura, Senhor, eu declaro cura sobre a igreja do Senhor. Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Permaneça em oração em o nome de Jesus.
Esteja em oração em o nome de Jesus. Você que permaneceu aí no seu lugar, estenda as suas mãos aqui à frente, ou então em direção do seu lar agora, e comece a ministrar. Somos ensinados pela Bíblia a orar em o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome sobre qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É pelo poder do nome que enfermidades são expelidas, é pelo poder do nome que curas são manifestas, é pelo poder do nome que restaurações acontecem. Aprendemos aqui nesta noite que Cristo está disposto a fazer, basta alguém pedir. Todo milagre passa pelo ambiente da intercessão. Aonde houver um intercessor, aonde houver alguém que é conhecido no ambiente da oração, um ambiente de milagre, ele pode acontecer. Ó Pai, nós oramos, ó meu Senhor, nesta noite, por este Senhor, que talvez está diante de um laudo médico negativo. O Senhor ainda é Deus, que contraria a medicina. O Senhor ainda é Deus, que muda o cenário. O Senhor ainda é Deus, como descrito pela Bíblia. Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta. Nós oramos agora em favor deste meu Senhor, que talvez esteja lidando com uma situação humanamente impossível, mas nós acreditamos no Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê, e ainda além, nada é impossível para o Senhor. Nós oramos agora e pedimos ao Teu Espírito que possa expelir o câncer, que possa expelir a depressão, que possa expelir os caroços, que possa expelir as síndromes. Oramos agora em o nome de Jesus e ministramos cura sobre cada vida, e ministramos cura sobre cada família, e ministramos cura sobre cada casamento. Abra a tua boca por um minuto e ore. Abra a tua boca por um minuto e ore. Persevere em oração, persevere em oração, persevere em oração. Quanto mais oração, mais poder. Por isso ore, por isso ore, por isso clame. Oramos, ó Deus, em favor daqueles que assistirão esta reunião, que a bênção do Senhor os alcance agora, que o poder regenerador do Teu Espírito os alcance agora. Abra a tua boca e ore, abra a tua boca e ore, por um minuto ore, ore, ore.